Sabe, é curioso pensar que algumas das forças mais poderosas que movem o nosso mundo são completamente invisíveis. Pois é, durante séculos, os cientistas, né, se esforçaram para conseguir ver essas forças em ação, para entender de verdade como é que elas funcionam. Isso nos leva à pergunta central, a grande questão que intrigou físicos por gerações, principalmente no estudo do eletromagnetismo. Como é que se observa algo que, por definição, não dá para ver? Bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na indução eletromagnética. É um nome meio técnico, eu sei, mas é um princípio fundamental que está por trás de quase tudo. De geradores elétricos gigantes até o carregador sem fio de um celular. Só que tem um porém. É um conceito super abstrato. A definição em si parece até simples. Um campo magnético variável, perto de um condutor, acaba induzindo uma tensão. Mas olha, a palavra-chave aqui, o segredo de tudo, é essa aí, variável. Foi justamente essa parte que tornou a lei tão difícil de sacar, de visualizar lá no começo. Então, para a gente entender o tamanho do desafio, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Estamos voltando para a década de 1830, para conhecer o cara que conseguiu capturar esse fantasma pela primeira vez, o grande Michael Faraday. Olha só que genial! A montagem que o Faraday usou era de uma simplicidade incrível. Basicamente, ele pegou uma bobina que a gente chama de primária e ligou numa bateria. E do outro lado, uma segunda bobina ligada a uma bússola. É isso. Parece simples, né? Mas foi absolutamente revolucionário. E aqui vem a sacada de mestre, a observação crucial. O efeito, aquela tremidinha na bússola, só acontecia nos momentos exatos em que o interruptor era ligado ou desligado. Ou seja, só quando o campo magnético estava mudando. Não era quando a corrente estava ligada, e nem quando estava desligada. Era só na transição. Então, o ponto crucial é esse. O experimento provou que existia uma conexão, mas ele não conseguia mostrar a relação contínua entre o campo magnético e a tensão. É como se a gente assistisse a um filme, mas só visse o primeiro frame e o último. O que acontece no meio, ninguém sabia. Certo. Então, como é que a gente preenche os frames que faltam nesse filme? Simples. A gente avança rápido para os dias de hoje. Com as ferramentas modernas que temos, dá para recriar esse experimento e finalmente superar aquelas limitações do século XIX. E aqui está ela. Essa é a versão século XXI da montagem do Faraday, uma ferramenta super sofisticada, projetada para uma única coisa: tornar o invisível finalmente visível. No coração de tudo isso está o ESP32, um microcontrolador bem poderoso. Pensa nele como se fosse o cérebro e o sistema nervoso do experimento. Ele consegue capturar dados numa velocidade altíssima, algo que, convenhamos, era ficção científica na época do Faraday. Ok, se o ESP32 é o cérebro, a sonda Hall, bom, esses são os olhos. É esse sensor que mede com uma precisão absurda a força e a direção do campo magnético e, o mais importante, em tempo real. Ele nos dá uma visão que a simples bússola do Faraday jamais conseguiria. E aqui a gente tem o equivalente moderno do anel de ferro do Faraday. As bobinas, a primária e a secundária. É bem aqui nesse núcleo que a mágica acontece, sabe? A interação crucial entre eletricidade e magnetismo. Beleza. Com todas as peças no lugar, a gente está pronto para o grande momento. Vamos ver o que esse kit de ferramentas moderno revela. Algo que o Faraday, lá atrás, só podia sonhar em ver. E uau, olha só isso! O que a gente está vendo é a relação direta entre essas forças acontecendo em tempo real. A corrente elétrica, o campo magnético e a tensão induzida. Tudo se movendo numa sincronia perfeita, milissegundo a milissegundo. O filme completo. O artigo científico que inspirou essa análise toda resume isso perfeitamente. Eles dizem que agora temos uma visualização clara de como a tensão induzida está relacionada à variação temporal do campo magnético. É isso. O abstrato virou concreto. Vamos simplificar esse gráfico para a gente entender o ponto principal. Olha lá, quando a linha do campo magnético está subindo ou descendo, ou seja, quando ela está mudando, a tensão induzida aparece, ela tem um valor. Agora, quando a linha do campo magnético fica reta, ou seja, constante, a tensão induzida some, vai para zero. Essa é a lei de Faraday, desenhada na nossa frente. Ver a lei de Faraday assim, em ação, é incrível, né? Mas isso aqui é muito mais do que só um experimento bacana. A questão é, qual é o verdadeiro impacto de conseguir tornar o invisível visível desse jeito? A verdadeira importância disso tudo está na educação. Pensa bem,
Ferramentas como essa pegam conceitos que são super abstratos, como a indução, e os transformam em algo tangível, algo que dá para ver, medir. Elas basicamente constroem uma ponte sobre aquele abismo que existe entre a teoria do livro e a realidade. Isso permite uma análise de verdade, quantitativa e qualitativa, na hora. E o resultado? A gente transforma um aprendizado que era passivo em uma descoberta ativa. A física fica muito mais acessível, muito mais intuitiva para uma nova geração de cientistas. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente conseguiu visualizar a indução eletromagnética desse jeito, que outros princípios fundamentais da ciência estão por aí só esperando para serem redescobertos, para serem vistos com clareza pela primeira vez, com as ferramentas que a gente já tem hoje.